Todo corpo é também uma linguagem, né? Todo corpo é também um sistema de representações, de símbolos e significados. E aí, nesse sentido, o convite é de que a gente vá além da concepção de linguagem escrita através das formas e palavras, mas enxergar que a relação com o ambiente, com o mundo, com as coisas, com as outras pessoas, com os corpos, é sempre uma relação de símbolos e significados, né? Ou seja, o próprio corpo é um símbolo que contém significados, né? E se estamos sempre na relação com outros corpos, nós estamos sempre numa relação de interpretação, sempre numa relação de leitura, a partir dessa interação com os outros corpos, com os objetos dentro dos ambientes, né? Então, isso é fácil de imaginar, porque em todo ambiente que se encontra há a necessidade de estabelecer uma comunicação através das palavras e dos gestos, das expressões do corpo, há a necessidade de estabelecer uma comunicação com base nas necessidades, nos títulos e, enfim, daquilo que nos define dentro da sociedade. Agora, o que me importa é refletir dentro disso aqui no A Vida Interior, é considerar qual é a ressonância dessa interpretação que eu faço do mundo e do outro em mim, né? Porque essa leitura que fazemos do outro e do mundo, ele sempre terá como base a própria história de formação, sempre terá como base essa ressonância, né, interna que ocorre na interação com o outro, na interação com os ambientes e o mundo, né? Então, a depender do ambiente, qual é a ressonância? Será que eu me sinto ameaçado? Será que eu me sinto desejado? Será que eu sinto prazer? Será que eu sofro? Eu sinto dor? Né? Será que eu me sinto rejeitado? Será que eu me sinto traído? Será que eu me sinto aceito? Né? E em que medida esses estados de sentir, essas ressonâncias internas, correspondem de fato à interpretação que eu faço do outro, na relação com o outro, na relação com os ambientes, né? Isso é muito interessante, porque isso já nos dá um indicativo de que nós sempre estamos nos relacionando com o mundo com base na vida interior. Ou seja, de certo modo, estar no mundo, estar na convivência e na relação com o outro é sempre estar diante das ressonâncias, daquilo que me espelha a minha própria vida interna, né? E aí eu acho interessante pensar também, por exemplo, as relações de conflito que se dão a partir dessas relações e dessas interpretações, né? Então, a depender da minha própria formação histórica, como é que eu lido com o diferente? Como é que eu lido com aquilo que a princípio interpreto como exótico? Como é que eu lido com aquilo que, de repente, dentro de um olhar conservador que trago sobre o assunto, me predispõe a estar mais inflexível, aberto, enfim, né? É nesse sentido que nós podemos considerar que todo conflito que se abre na relação com o outro e com o mundo é sempre, na verdade, um conflito interno, né? Eu diria mais, há a possibilidade aí de um conflito ético, um conflito filosófico. Na medida em que estar diante do outro é estar incomodado, na medida que estar diante do outro é estar preocupado com aquilo que eu identifico como defeito, como uma imperfeição, algo que precisa ser melhorado, né? Em que medida eu não estou olhando o reflexo de áreas internas que eu desconheço e que eu ainda não sei lidar, né? Ou seja, o conflito estabelece uma relação com fora, com o mundo externo, mas ele é interno, né? E o que é que esse conflito estabelece? De que há concepções, há preconceitos, há valores que fazem com que eu me comporte, faz com que eu pense de determinadas maneiras e muitas vezes eles não estão mais compatíveis
com a realidade que eu me manifesto, que eu me relaciono, né? Acho que essa reflexão, pensando no mundo como uma linguagem, pensando nos corpos como linguagem, e considerando que todo olhar para fora é uma interpretação, nos possibilita, num primeiro momento, considerar que toda interpretação tem base na minha própria história e formação e, portanto, ela tem base na minha própria vida interior, e de que os conflitos que decorrem daí talvez sejam a oportunidade de que eu possa olhar um pouco mais profundo a minha própria subjetividade, para que eu possa exercer essa ação autofilosófica e reflexiva de entender se não há uma velha mentalidade orientando o meu modo de ser, né? Se ela não tem me roubado possibilidades riquíssimas de autoaprendizagem, né? E de autoconhecimento, né? E aí, o que você acha do assunto? Você se percebe nessa relação de divergência entre o que eu sinto e o outro, entre o que eu interpreto do outro e a realidade, os conflitos que decorrem daí, se esses conflitos não têm demonstrado que há concepções antigas que merecem uma avaliação mais atenta dentro de si, afinal, essas também são evidências de que há vida interior, de que é preciso ir na direção dela para que possamos ter posse de si mesmo. É essa a reflexão de hoje. Até breve.